Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Conversando com Regina Caetano. Hoje vamos conhecer de perto a trajetória, os valores e as experiências que moldaram a atuação pública de Regina Caetano, atual vice-prefeita de São Leopoldo e pré-candidata a deputada federal. Em apenas 2 anos no cenário político, Regina conquistou espaço, reconhecimento e admiração pela sua postura firme, humana e determinada. Então, roda a vinheta! Regina, tu te tornou de repente uma estrela da política de São Leopoldo. Mas a política, ela não é de hoje na tua vida, né? Relembra um pouco assim sobre o tempo em que o teu pai foi o responsável pela emancipação de Sapucaia do Sul e depois 2 mandatos como prefeito, e até antes disso ele foi vereador em São Leopoldo, não é isso? Sim, eu cresci numa família onde a política era muito presente. Então, meu pai foi um grande empreendedor, né? Além de político, ele tinha empresa, mas ele começou em Capela de Santana muito pequeno, e hoje mesmo eu estava relembrando desses momentos que ele tem um livro, que ele sempre foi um comerciante, né? Muito pequeno ele já vendia rapadura, ele sabia que as pessoas tinham preguiça de buscar água no rio, então ele pegava a carreta do pai dele, enchia os galões de água e entregava nas casas, e com isso ele recebia por esse trabalho. E muito cedo ele começou a trabalhar num armazém também do tio dele, com 14 anos, e com 16 ele já era sócio. Então ele sempre foi muito precoce nas suas atividades, e muito jovem, com 25 anos, ele já era vereador aqui em São Leopoldo. E a minha casa sempre teve esse ambiente político, onde os políticos circulavam, onde a política acontecia. Mas como filha de político, a gente não gosta muito, né? As experiências não são boas, e eu vejo que talvez meus filhos tenham essa sensação, porque dentro da política existe muita injustiça, muitas coisas que a gente não concorda. Mas uma das lições que eu levo comigo do meu pai é o diálogo. Meu pai era uma pessoa que dialogava muito com as pessoas, ouvia muito também, e ele não falava mal de ninguém. Isso era uma coisa que me chamava a atenção. Às vezes a gente via que as pessoas prejudicavam o trabalho dele, e ele conseguia ver o lado bom e seguir olhando em outra direção e não para aquela maldade, né? Ele sempre estava focado em algo maior. Pois é, sabe, Regina, que eu não conheci teu pai, mas o meu pai me falava dele. E o meu pai dizia assim que ele era uma pessoa muito humana, que ele tinha assim um carinho muito grande pelos pobres. Tu assimilou alguma coisa disso dele? Sim, nós fomos criados, a minha família, tanto meu pai quanto a minha mãe, sempre trabalharam muito pelo social. Então, eles eram muito engajados em atividades da comunidade. Eles faziam parte da igreja, dos casais que faziam as festas na igreja, que coordenavam isso na igreja São José, em Sapucaia. Eles faziam, o pai foi muitos anos presidente do CDL, na gestão dele que foi conseguido o terreno, construído a sede. Eles fundaram, quando a mãe estava grávida de mim, um clube de mães que se chama Rainha da Paz, e que era homenagem, porque meu nome é Regina, e em latim é rainha. Então elas quiseram fazer uma homenagem e botaram Rainha da Paz nesse clube de mães, que elas trabalharam. A mãe teve um trabalho muito importante nos clubes de mães, criaram uma ação social dentro da igreja, um programa de ação social. Eles tinham um centro de idosos, onde tinha todo um acolhimento, tardes, onde esses idosos podiam ir frequentar e ter um momento de lazer. Então, eles sempre foram muito presentes dentro da comunidade, e nós, como filhos, sempre ajudamos, né? Nós sempre estávamos envolvidos em tudo isso. Então, Regina, isso certamente explica pontos que nós vamos a seguir quando a Regina chegar a São Leopoldo. Vamos ainda antes um pouquinho. Sim. Em relação a Sapucaia, que tu teve um lado
de empresária. Pode contar um pouquinho sobre isso? Sim. Já morava em São Leopoldo, né? E eu abri a minha empresa era na área do comércio. Eu tive uma das primeiras lojas do estado de 1,99, né? É um comércio popular, mas um comércio que deu muito certo por muitos anos, né? E essa empresa deu muito certo desde que iniciou. Então, é um bazar muito conhecido em Sapucaia. E teve um momento difícil, né? Tive alguns momentos difíceis. Eu passei quando a loja tinha 12 anos. Estava no auge do sucesso, muito organizado, tudo reformado, tudo andando. Eu passei por um incêndio. E nesse incêndio eu aprendi muita coisa. Principalmente que eu tinha construído uma história dentro do comércio. Porque eu perdi tudo, né? Na época eu tinha 25 funcionários. E tu não desanimou? Não, naquele dia o meu pai, o Silvio, nós recebemos a ligação e o Silvio foi comigo para lá. E é muito difícil, né? Tu vê tudo que tu construiu ali, todo um patrimônio. Tu já estavas casada? Sim. Silvio, teu marido? Silvio, meu marido. E nesse dia o Silvio me olhou e disse assim, o que nós temos de mais valor na nossa vida tá dormindo lá em casa, que são os nossos filhos, né? Ele disse, o resto a gente recupera. Então, isso foi muito confortante, assim, naquele momento, a gente também se dá conta, né, do que é o material e daquilo que realmente importa na vida da gente. E falando de empreendedorismo e do meu pai, nesse mesmo dia, ainda a loja queimou até quase meio-dia, chegou umas 10 horas da manhã, o meu pai, que estava lá junto, chegou para mim e disse, e agora, o que tu vai fazer? Aí, eu, rodeada de funcionários ali, né, cheio de famílias que dependiam daquele emprego, eu disse, eu vou continuar. Daí ele disse, então tá na hora de tu começar a olhar onde é que vai ser o próximo ponto. A loja queimando. Muito bem. E eu Parabéns. Realmente me virei com ele, olhando em volta e decidindo aonde que eu iria começar. Então, eu tive um recomeço muito, muito rápido, né? Não tive tempo de chorar, de mágoas e, né, de reclamações. No outro dia, eu já comecei a trabalhar, já fui ver um outro ponto. E o que eu digo que a gente constrói uma história, porque eu tive um apoio muito grande de fornecedores, que em menos de um mês eu montei uma loja nova, com prazos, com uma situação diferenciada para que eu recomeçasse tudo aquilo. Os colaboradores que trabalhavam, os funcionários que trabalhavam comigo se dedicaram muito para aquele recomeço, para que a gente pudesse recomeçar tudo. Amigos ajudaram, a família. Então, os clientes compravam. Eu tinha pouca coisa no início, assim, aquele recomeço não tinha prateleira, não tinha as coisas, e as pessoas comprando, sabe, algo que eu vou ser eternamente grata, porque eu consegui me reconstruir ali. Mas com o apoio de muita gente. As pessoas comentam muito que tu é uma pessoa boa, generosa. Isso talvez esteja relacionado, tu está contando aqui, que muitas pessoas boas estiveram na tua vida, ou tu que consegue ver o lado bom das pessoas, porque tem outras pessoas que só veem o mal. Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que quando a gente planta o bem também vem, né? A vida é uma colheita, né? O problema é que às vezes as pessoas querem colher sem plantar, né? Então essa eu acho que é a maior dificuldade, né? E a gente planta isso todos os dias, em todos os nossos relacionamentos, né? É por onde tu vai na escola do teu filho, é com as amizades, é com a família. Então acho que tudo é uma construção. E esse lado teu social, ele se tornou bem forte aqui em São Leopoldo. E tem como é aquele projeto que as pessoas se impressionam muito, que é das mulheres solidárias, né? E tu podia contar um pouco sobre como é que isso começou, como é que isso se desenvolveu e como é que ele se tornou esse sucesso, que eu conheço pessoas de outras cidades que participam, porque olha, na minha cidade não tem nada igual a isso que está sendo realizado em São Leopoldo. E o mais interessante é que esses dias uma pessoa lá de Novo Hamburgo disse assim, tem um trabalho lá na tua cidade que eu estou morrendo de inveja.
Aí eu disse assim, sim, é da vice-prefeita. Ela é vice... Mas ela nunca mencionou isso. Porque Sim. tu não mistura as coisas, não é isso? Não, eu não misturo política nesse trabalho. Isso é um trabalho social. Como eu comentei, a gente sempre foi muito engajado dentro da família com trabalhos sociais. E por muito tempo, depois que a minha mãe faleceu, eu e as minhas irmãs ajudamos um projeto social que a minha mãe tinha fundado em Sapucaia. Mas eu usava as mulheres aqui de São Leopoldo para me ajudar nesse projeto de lá, a mãe de colegas dos meus filhos, amigas e tudo mais. E um determinado dia eu digo, vamos fazer um jantar na minha casa e vou convidar amigas para participar. E eu convidei 28 amigas para que a gente fizesse um jantar com uma doação de um valor para alguma entidade. E que eu gostaria de começar esse projeto. Aí deu muito certo, nós fizemos no primeiro evento, fizemos uma doação de alimentos para a Pai de Sapucaia, isso foi. Aí no segundo, uma amiga minha que tinha um espaço de eventos sugeriu, pode fazer lá no meu espaço que cabe mais pessoas. Aí no segundo nós já éramos 40 e poucas mulheres. Isso é uma doação expressiva, porque esses espaços são caros, né? Sim, e a Lúcia Paixão, que nos emprestou por muito tempo o espaço da Vila Antonieta. É um espaço acolhedor, lindo, as mulheres adoravam aquele espaço. E em muito pouco tempo nós éramos 168 mulheres, que era a quantidade de mulheres que cabiam dentro do espaço. Sim. E a gente fazia aquele movimento todo, e a gente vende rifa e o evento dá um valor muito significativo para uma noite. E a gente escolhe uma entidade antes, visita a entidade que vai ser beneficiada e nós reformamos essa entidade com o valor. Então, é uma renda que entra para essa entidade, mas a gente sempre diz que junto com o evento vem um holofote para aquele espaço, aquele trabalho, né, beneficente, que as mulheres que estão presentes no jantar também têm um olhar para essa entidade. E muitas coisas acontecem além do valor arrecadado na noite. Sim, é o início de um processo. E as mulheres solidárias também trabalham continuamente, né? A gente está sempre em movimento, todos os dias, toda semana. Tem uma ajuda para algum lugar, outra é um mutirão, é um grupo que se ajuda, vem as necessidades e a gente vai trabalhando. E durante a enchente nós tivemos um trabalho muito forte, né? Com a distribuição de móveis de cozinha. A gente viu que as pessoas estavam voltando para suas casas, né, saindo dos abrigos. Elas tinham colchão, elas tinham coberta, elas tinham roupa, mas elas não tinham móveis. E por onde, né, começar? Pela uma cozinha, que é onde a família se alimenta, onde todos precisam, né, de uma cozinha dentro de casa. Então a gente fez esse trabalho muito forte de arrecadação de valores para comprar cozinhas para as pessoas retornarem para suas casas. E quando tu decidiu aceitar um convite para fazer o bem através de um projeto público? Ou seja, tu te filiou a um partido, te elegeu vice-prefeita de São Leopoldo. Quem me conhece sabe, até mesmo minha família, até um mês antes de eu... Tinha aquela coisa no sangue que estava ali já? Pois eu acho que estava adormecido, né? Pois é. A constelação explica muito tudo isso, né? Essa lealdade familiar, essa continuidade, né? E então eu acho que era algo que estava adormecido, mas que de alguma forma eu já fazia um tipo de política, né? Uma política com um olhar para as pessoas, uma política social. E veio esse convite, né? E na época a minha filha disse, eu fui consultar meu marido, meus filhos, conversar. E a minha filha disse, mãe, tu já faz um trabalho tão bonito. Imagina tu poder ampliar esse trabalho, né? Poder fazer um trabalho muito maior, que beneficie muito mais pessoas. E foi com esse propósito de melhorar a vida das pessoas, melhorar a cidade e fazer uma cidade onde a gente tenha orgulho de viver, né? Eu sempre digo, eu não levei meus filhos em pracinha. Na época era perigoso, a gente tinha medo, eram aquelas coisas. Mas eu gostaria de levar meus netos. Uhum. Então, na verdade, tu tomou essa decisão.
Tu já mencionou que os teus familiares, a tua filha, tu citou aqui, então como tua família e como as tuas parceiras de projetos sociais receberam essa tua decisão ou elas te estimularam a tomar essa decisão? Teve muita crítica, né? Porque as pessoas sabem como funciona a política. Algumas diziam, não, tu tá maluca, olha a vida que tu tem, tu vai te meter nisso, tu não sei. Mas a minha família abraçou junto, né? Sempre. E o Silvio, meu marido, é um dos meus maiores incentivadores, assim. Às vezes eu dou umas caídas e eles, não, vamos lá, levanta, né? Segue firme, tu é forte, tu consegue. Ele me bota pra cima. Os meus amigos sentiram muita falta, né? Porque meu tempo reduziu muito e a gente tem uma relação muito boa com amigos, com casais de amigos. E então, no início, eles se sentiram. Muitos ainda questionam, mas por que isso? Sai disso, né? Pois é, e agora vai ser deputada federal, né? Sim, agora. Talvez tendo que morar em novos voos. Longe daqui, né? É. Mas eles vão entender isso, Mas é um né? propósito muito grande. Hoje mesmo eu estava comentando sobre isso. Hoje essa decisão... Tem umas amigas que me disseram uma frase muito forte, assim. Os escolhidos não têm escolha. Porque eu disse que eu cheguei num ponto que não é mais uma escolha pessoal, né? É uma esperança, é essa forma de ver a política diferente, né? Com responsabilidade, com um olhar para as pessoas, com como lidar com o dinheiro público, né? Essa é realmente uma responsabilidade com o dinheiro público. Então, eu acredito que eu seja a esperança, né, de uma nova política na nossa cidade. Eu sou suspeito porque eu sou teu fã, mas eu vejo realmente que tu tens um perfil de atuação política que a sociedade quer, e espero que ela dê uma resposta a isso em algum momento, e porque é diferente do que tem por aí. Mas eu queria perguntar um pouco como é que está sendo a tua experiência no exercício do poder, como vice-prefeita. E principalmente o que tu conseguiu fazer, se tu conseguiu fazer coisas que antes tu não tinha condição de fazer, que o cargo te permite. Hoje eu me refiro mais à CDTEC aqui, tá? Hoje, como vice-prefeita, meus poderes são muito limitados, né? O poder, ele é do prefeito. Isso as pessoas precisam entender claramente, não é aqui em São Leopoldo, é em qualquer cidade, né? O vice-prefeito, ele tem um papel, substituir o prefeito quando o prefeito passa o cargo, no momento de férias, doença ou algo, mas esse cargo, ele não é, o prefeito pode ficar até 15 dias distante da prefeitura sem passar o cargo. E então, o trabalho do vice, quando ele está alinhado com a gestão, é um trabalho muito importante, porque é uma mão de obra que pode ser utilizada. Eu fui como secretária do Desenvolvimento Econômico durante 1 ano, né, da CDTEC. E dentro da CDTEC nós deixamos projetos lindíssimos, criados nesse 1 ano e executados, e alguns até premiados. Então, a gente teve o MEI nos Bairros, que foi um projeto maravilhoso, onde nós levamos a qualificação a pessoas que já estão numa idade, 40 e poucos, 50 anos, que estão fora do mercado, e nós levamos cursos de corte e costura, eletricista, cuidador de idosos, panificação, para que essas pessoas, cabeleireiro, não, barbeiro, então para que essas pessoas pudessem se tornar MEIs ou também saírem empregados, porque a gente fazia todo esse acompanhamento, né, de que essa pessoa pudesse saber como são esses caminhos para se tornar um microempreendedor, ou também para que a gente conseguisse, como panificadores, trabalhar em mercados, os eletricistas é uma mão de obra muito escassa, ou um barbeiro, ele tanto pode trabalhar numa outra empresa como atender na sua casa. Então, assim, é um universo muito grande e esse projeto foi para o bairro e agora está sendo replicado em outros bairros.
Nós tivemos também um trabalho muito forte com o turismo, né? Porque a gente tem aqui em São Leopoldo o turismo religioso que precisa ser trabalhado, a nossa história, né? O berço da colonização alemã, trazer novamente esse pertencimento para as pessoas, porque muitas cidades utilizam de tudo isso, né? E Voti, 2 irmãos. Quantas cidades gostariam de ser a pioneira, né? E a história está aqui em São Leopoldo, né? E aqui a gente praticamente não aproveita, né? Isso, e nós trabalhamos muito com essa parte do turismo, criamos o primeiro festival de Páscoa. São Leopoldo nunca tinha comemorado Páscoa, nós trouxemos um festival de Páscoa em parceria com o SESC, um trabalho lindo da Andréa Guedes, que nós, 1.850 crianças puderam vir das escolas municipais, ver teatros, musicais, uma programação intensa junto com a economia solidária, movimentando a economia. Tivemos o Avança São Léo, um projeto lindo. Nós tivemos diversos novos projetos, né, dentro desse 1 ano. Inclusive, eu tenho todo esse material, quem quiser receber pode me chamar ali no Instagram, compartilha, é um material muito bacana dos projetos que foram criados durante esse 1 ano. Porque eu acredito que nós somos gestores, né? E a gente precisa trabalhar tanto com servidores quanto com CC, a gente precisa ser uma grande equipe trabalhando pela cidade. E a grande fatia dos impostos, que não são poucos, eu sei que tu questiona muito, o tamanho dos impostos que Todos se paga, nós, né? Para quem trabalha, para quem empreende, né? Para todos eles é um abuso, né? Mas o dinheiro está lá em Brasília. Vamos buscar para essa região, então, né? Está na hora de quem trabalha aqui, de quem produz tanto. A tua candidatura, ou a pré-candidatura, ela está muito alicerçada nesse objetivo? Sim. Eu acho que a nossa região ela tem pouca representatividade e eu quero ser uma voz de São Leopoldo, quero trazer todos esses investimentos que vão para muitas cidades, eu quero que venham também aqui para São Leopoldo. E para projetos e para toda essa região do Vale dos Sinos e região metropolitana, né? Eu tenho um carinho muito grande por toda essa região. E para Sapucaia do Sul tu também vai vir para Novo Hamburgo, para Esteio, para Canoas, toda essa região vamos crescer junto, melhorar essas nossas estradas, a nossa forma de chegar em uma cidade a outra, tem muita coisa para ser feita, né? Pois é, e tu, essa bagagem de conhecimento que tu tem, essa experiência que tu está tendo na prefeitura, vai ajudar no sentido de identificar ou quais recursos que se pode buscar lá em Brasília? Eu acho que, eu sempre digo, eu tenho uma visão muito mais empreendedora do que política, né? E eu acho isso muito importante. Né? Tu saber aonde investir, como, o que pode ser melhorado. E usar bem o dinheiro também. E usar muito bem o dinheiro público. E eu acredito que isso, anos como empresária, isso me traz uma bagagem muito grande. Bom, em tempos de polarização, eu observo assim, nas tuas manifestações, que tu não está muito nisso. Que o teu negócio é dialogar, de buscar um entendimento e, através disso, conseguir melhores resultados para a sociedade. Me fala um pouco mais sobre isso. É que eu tenho muito a minha visão como vice-prefeita, né? Como vice-prefeita, eu não posso trabalhar só para quem votou, né, na nossa gestão, eu preciso trabalhar para a cidade. Então, eu preciso atender a todos, eu preciso ouvir a todos. E existe gente boa em todos os lados, em todas as situações, como existe gente com má intenção, com má índole, né? Então, eu tenho esse olhar muito como gestora, como vice-prefeita, que eu preciso atender a todos. Muito bem. Porque às vezes tem um projeto maravilhoso e não é porque a pessoa não é do meu partido ou porque essa pessoa não vai trabalhar para mim politicamente que eu não vou ouvir e que eu não vou beneficiar uma cidade inteira simplesmente por uma posição política, né? Eu preciso ouvir, eu preciso pensar na cidade, eu não preciso pensar aquilo que eu acredito, eu sei. Né? Os meus valores, a minha conduta, o meu partido, o meu posicionamento, eu sei qual é. Mas eu preciso pensar o que é o melhor para a cidade, o que é melhor para as pessoas. Tu é uma pessoa com muita energia, né? Bastante. Tu tá com muita energia para
utilizar quando for para Brasília? Eu tenho muita energia, a minha equipe que diga, né? Elas brincam, elas precisam tomar B12 para me acompanhar, que precisa suplementar. Mas eu sempre tive, eu gosto muito de trabalhar, eu sou uma pessoa que gosta de uma rotina ativa, né? Eu sou muito ativa. Mas a política, às vezes, ela nos cansa pela burocracia, justamente por exatamente isso que eu acabei de falar, por entraves políticos, por não pensar no bem comum, por jogos, né, de poder, e eu vejo a política algo muito mais amplo. Mas com aquela resiliência que tu teve para recuperar da loja que queimou, tu vai ter também para superar esses entraves, não é? Sou muito forte. Então, eu gosto sempre de dizer, eu sou sensível, né? Eu sou uma pessoa que me emociono fácil. Muitas vezes nas minhas falas eu me emociono, mas isso é sensibilidade, isso não é fraqueza. Então está bem. Regina, foi um prazer imenso conversar contigo. Tenho certeza que aqueles que assistirão esse vídeo vão gostar também, e alguns que já gostam vão gostar mais ainda. E eu posso deixar aqui registrado também que eu sou pré-candidata a deputada federal, né, pelo Podemos, e tenho grandes projetos para nossa região, vou trabalhar muito, tenho uma grande responsabilidade por tudo aquilo que eu assumo, e vou continuar trabalhando muito por São Leopoldo e por toda a nossa região. E a você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigado pela audiência. Aproveite para seguir as redes sociais da Regina Caetano, acompanhar as novidades, enviar sua opinião e compartilhar este episódio. Até o próximo Conversando com Regina Caetano.